Hello everyone, sejam bem-vindos a mais uma aula. Acabei de sair de uma aula aqui, pessoal. Deu uma atrasadinha no cronograma, mas a gente vai conseguir continuar tranquilamente. Eu até deixei um pouquinho do will aqui no topo, para vocês saberem que a gente não mudou o assunto, tá, do futuro. Apenas a gente está mudando agora, migrando para o going to. Nossa, mas teacher, qual que é a diferença do going to pro will, né? Não posso usar o will em tudo? Pessoal, numa conversa, tá? 90% das vezes a gente vai usar o will porque numa conversa a gente decide as coisas em cima da hora, tá? Mas a gente não pode deixar de lado o fato de, às vezes, a gente fazer planos para nossa vida, né? E o Going To ele é perfeito para isso, tá? Ele é perfeito para planos no futuro, tá? Future, vou deixar aqui, ó, future plans, ok? Então, assim, ó, para ficar fácil de vocês entenderem, né? Esse Going To seria o equivalente a vou, né, fazer tal coisa, tá bom? Sendo que eu vou até deixar esse to aqui do lado e vou colocar só o going, tá? Então vou colocar aqui, ó, I am going, tá? I'm going, vou. Para ficar bem simplesinho mesmo na nossa compreensão, tá? Porque esse to aqui, lembra, né? O to mais o verbo, ele vai dar a terminação ar, er e pro verbo. Perfeito? Então o que a gente pode fazer aqui, né? Ó, I'm going to, né? Eu vou fazer tal coisa no futuro. É meu plano. Eu já pensei nisso, tá bom? Por isso que eu coloquei como plano futuro. Lembrando que o will, né? Eu até coloquei uma observação que o will é literalmente quando a gente, né? Decidiu em cima da hora, não foi planejado, né? Tocou o portão, vou atender, né? Atenderei. Nossa, tocou o celular, vou atender também, né? Nossa, você lembra dela? Putz, vou falar com ela, né? Então, nossa, o que você vai comer agora? Eu acho que eu vou comer isso, né? I think I will. Eu acho que, né? I think. Sempre que tiver esse verbo think, né? Pensar, eu penso. Ou I guess, eu acho. Pessoal, sempre que tiver esses dois verbos, tá? A chance de ser will é gigantesca. Porque você nem pensou no assunto antes, tá? Já o going to, ó, plano futuro. Então, assim, ó, ano que vem. Vou até colocar aqui, ó, next year. E vocês vão observar isso daí nos textos que vocês forem ler também, tá? Ano que vem, né? O que eles vão fazer? Nossa, eles vão fazer tal coisa, tal pesquisa nos próximos tantos anos. Então mencionou um período de tempo longo, né? Uma coisa mais para o futuro. Com certeza eles vão colocar o going to para falar do futuro, tá bom? Eu não sei se ficou muito claro, mas assim é a forma mais resumida que eu posso falar para vocês da diferença entre o will e o going to, tá? Lembrando que a gente vai pegar a diferença dos dois de maneira mais clara em outros vídeos do canal ou, né, caso vocês precisem, né, deixarem nos comentários, eu vou fazer uma live, né, ou aulas extras além dessas aulas aqui, essas 60 aulas do curso, né, para o Banco do Brasil, eu faço aulas extras para abordar isso, tá? A única aula que com certeza vai entrar aqui, tá, entre as 60 aulas, é a aula dos conectores, tá? Porque essa aula não pode deixar de ser mencionada. Bom, vamos bem rapidinho agora, né? Sem mais delongas, qual que é a estrutura? É a pessoa, tá? Eu vou deixar aqui em cima pequenininho, a pessoa. Pessoal, a gente vai usar como base o verbo to be, tá? Am, is ou are. E aí logo em seguida a gente coloca o going to. E logo em seguida o verb, tá? O verbinho em questão. Lembrando que o to mais o verb é o verbo com a terminação ir, que a gente já estudou, tá bom? Mas o que a gente precisa saber, ó? Aqui e aqui, tá? Tal pessoa going e aí depois um verbo em seguida porque você vai fazer tal coisa, né? Então, por exemplo, ó, ano que vem, né, eu vou viajar para a Europa, tá? Então, ó, eu vou viajar, né? I am going to, ó, viajar é travel to Europe. Nossa, mas ficou gigantesco, ficou, tá? Mas assim, na hora da fala, eles vão abreviar muitas coisas, né? Ao invés de falar I'm going to travel, I'm gonna travel. Então fica menor naturalmente. Mas olha que legal, I'm going to, né? I'm going, vou. To travel é o nosso viajar.
tá bom? E para falar na negativa, né? Vou falar que ela não vai dormir, tá? Então ela vai dormir, né? She's going to sleep. Olha como é simples, pessoal. De novo, ó, se olhar lá em cima, ó, she is going to sleep, né? Se a gente for ligar os pontinhos, né? Da pessoinha, né? Ó, ela vai, ó, going to sleep. É simples, tá? Tirem o print dessa parte assim, que eu vou apagar agora. Porque senão vai ficar uma zona, vai ficar feio pra caramba. Mas deu pra entender, ó? Tá seguindo a lógica, né? Claro, ó, she's going to sleep, ela vai dormir. Mas eu quero falar que não, ó. She's not. Pessoal, lembra, verbo to be, a gente falava, né? I am not. She's not. He's not. Aqui de novo, tá? É mais um tempo verbal que a base é o verbo to be. Perfeito? Então, é isso que vocês têm que saber. Mas para fazer pergunta, como que é? É só inverter, né? Verbo to be, ó. Are you going to? Né? Are you going to stay? Você vai ficar? Are you going to stay? Olha como é simples, pessoal, né? Então, assim, tirem o print, tá? Com muita calma, anotem, tentem entender essa lógica. Caso vocês não compreendam, né? Essa explicação resumida, tem várias tabelas do presente, do futuro com going to, tá? Então vão na internet e coloca lá, future going to. Alguma coisa vai aparecer para vocês, tá bom? E aqui pra gente encerrar, vamos pegar o primeiro texto, né? Porque assim, dessa forma, vocês têm uma noção legal, né? De como que se aplica em textos o going to. Beleza. É legal que a gente vai até adicionar o verbo rain, tá? O verbo chover. Isso daqui é muito bom. Aqui, ó, textinho, né? Eu já vou deixar esses dois textos, tá? Pra gente fazer uma aula completona aqui, ó. 10 minutos de aula, mais ou menos, que vai ter, um pouco mais. Com tudo isso daqui, ó. Pessoal, rain, tá? Rain é chover, né? Ó. Então, rain, chover. Né? To rain, chover. Going to, vai, entre aspas, né? Vai, nananã, né? Ou seja, futuro, ó, planejado. Pessoal, mas se você falar assim, ó, que vai chover, um futuro planejado, fica estranho, não fica? Mas, pessoal, se a gente for pensar, né? Uma previsão planejada, uma previsão pesquisada, você sabe que vai acontecer a coisa, né? Então, aqui, no caso, tá? Pode ser futuro planejado ou, tá? Previsão com dados, né? Com dados científicos, tá bom? Eu vou colocar isso daqui só para vocês não, né? Não terem dúvidas de como funciona. Pessoal, é isso, tá? Que a gente vai ter do Going To. Agora, vocês acabaram de ver aqui, né? O Rain. Leiam esse texto. Tá? 3, 2, 1. Leiam. Eu prometo que no próximo vídeo eu volto com a câmera aqui. Sempre que eu dou aula, depois que acaba a aula, dá uma bugada quando eu vou abrir o OBS, né? Mas olha que legal, ó. Tomorrow I'm going to arrive, né? Eu vou chegar na escola cedo. Pessoal, isso daqui é planejado, tá? Não é que você pensou agora. Não, você tá planejando. Não, amanhã, ó. Eu tenho que chegar cedo porque tenho tal coisa. Tá, então eu vou falar que I'm going to arrive porque é quase que certeza que eu vou fazer isso, tá? É quase certeza que eu vou chegar cedo na escola. O céu, ó, está cloudy, né? Ele está, vamos dizer, nublado, né? Eu ia falar nebuloso, né? Está nublado. E eu acho, ó, que vai chover, tá? Isso daqui, o chat só fez dessa forma. Vocês sabem por quê, né? Porque eu pedi para fazer com ING, mas o certo aqui, ó, eu acho, né? I think it will rain. Eu acho que vai chover. Perfeito? Mas, de novo, tá, pessoal? Eu preciso que tenha o ing aqui para entrar esse verbo, porque é o verbo da vez, né? O verbo chover. Aí é complicado, né? Pessoal, uma coisa importante antes da gente terminar aqui o texto, tá? Eu vou ler aqui rapidinho, ó. Lucas, né, vai chegar logo depois de mim, né? A gente vai, ó, caminhar e a gente vai levar nossos guarda-chuvas em caso de chuva, né? Just in case, ó. In case é no caso de chover, né? Importante, tá? Rain. Rain
chuva, não tem como colocar, tá? Um sujeito antes, a gente vai ter que usar o it, tá? Só para deixar claro para vocês. Quando não tem um sujeito, né? Chove, vende-se, tá? Ou, sei lá, né? Procura-se. Acontece alguma coisa, em inglês, geralmente, quando falta esse sujeito, a gente coloca o it na frente. Então, às vezes, vocês podem olhar aqui e achar estranho, né? It rains, né? Isso chove, ou ele chove, né? Ou ela chove. Como assim, né? O céu, tá, pessoal? O céu chove. Aí em português só chove, né? Então esse it aqui seria algo a mais, né? Algo que não era para estar aqui, entendeu? Caso tenha alguma dúvida disso, de novo, tá? Lembrem do que eu tô falando aqui, não precisa entender tudo. Porque lembra, a gente precisa entender como funciona, né? A leitura em inglês, tá? A gente não precisa saber, como funciona cada coisa da gramática. Seria legal, tá? Seria legal que vocês ficassem craques em toda a gramática, mas vocês não precisam saber tudo, tá bom? Igual eu falei pra vocês, né? Se tiver assim, ó, it rains, it runs, it goes, chove, corre, vai. Não importa, tá? O que que vai? O que foi mencionado antes no texto, tá bom? Só lembrem disso, tá? Porque o it, assim, é muito complexo pra gente ficar se preocupando. E assim, na hora da leitura não vai fazer diferença se vocês souberem gramaticalmente como que ele se encaixa ou não. Essas coisas aqui que eu tô pulando, pessoal, são coisas que eu futuramente eu vou fazer um curso com mais de 300 aulas no YouTube, tá? Do zero ao avançado de inglês. Se Deus quiser ano que vem, se Deus quiser ano que vem eu vou ter um pouquinho mais de tempo para fazer isso, né? Aí eu vou lançar para vocês, além de um curso do TOEFL também, vários outros cursos importantes de inglês, tá? Inclusive para passar na prova do Duolingo também, eu vou fazer vários cursinhos extras para vocês cada vez mais, né, melhorarem no inglês, né? Mas enquanto essa data não chega, tá, pessoal? Vocês podem pegar esses assuntos e estudar individualmente, usando o chat GPT igual eu ensinei nas aulas passadas, nas iniciais, né? Para tirar essas dúvidas. Ou se não, vocês podem entrar em contato na descrição para ter aulas particulares, tá bom? Porque esses são assuntos assim muito específicos que aí é necessário uma aula particular, não adianta, né? A não ser realmente que eu consiga fazer esse curso de inglês de 300 aulas, que seria o maior curso da internet, né? De inglês. No YouTube não existe nada igual. O que eu quero fazer. Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer com a ajuda de vocês aí, indicando o canal para mais pessoas, né? Esse segundo aqui, ó, shine, tá? Shine, pessoal, o verbo shine é brilhar. Eu nem sei porque eu escolhi esse verbo, mas vamos lá, né? Shine, brilhar, tá? Então alguma coisa está brilhando. Leiam aqui o texto. Já leram, né? Muito obrigado. Ó, mais tarde o sol vai brilhar. Só isso. Bem simples, né? Claro, aqui, ó, mais tarde a gente vai curtir também o tempo do verão, né? Enquanto a gente caminha no parque. Mas todo o resto é igual, tá, pessoal? Ah, o sol vai brilhar, né? Tiraram ali o que vai chover, né? Ó. O sol vai brilhar e eu vou ser feliz, né? Se o tempo for bom, né? Se o tempo vai ficar bom. Esse texto aqui, tá? Com going to, não vai fazer muito sentido muitas vezes para vocês com a explicação que eu dei, tá? Mas aqui é só para vocês treinarem. Então o chat sabe, né? Que é impossível, né, dar um sentido em tudo usando going to toda hora, porque lembra, going to é uma coisa planejada, né? Então, o próprio chat sabe que não dá para montar um texto só com going to, going to, going to, a não ser que você faça uma lista de planos que você tem para o futuro, né? Aí sim. Agora, numa historinha simples dessa é mais difícil, tá? Então, eu peço para vocês que vocês entendam, tá? O motivo de estar assim, os exemplos, os textos estarem assim, mas também entendam, tá? Que o will, lembra, o futuro decidido em cima da hora. O going to, né? Planejado, tá bom? Eu acho que essa aula de 15 minutos serviu para isso, pelo menos, né? Para a gente entender como vai funcionar, como se vai se dar essa dinâmica do going to. Perfeito? Pessoal, próxima aula, mais going to. Eu vou tentar terminar os últimos textos, tá? Os últimos verbos com going to, já nessa próxima aula, para a gente poder ter bastante aulinha aí para fazer revisão, tá bom?